Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1. E nós vamos examinar a parte final do capítulo 1, não é, que nós temos olhado com mais atenção nesses últimos domingos. Efésios capítulo 1, e a nossa leitura vai ser do verso 3 até o verso 14, mas vamos nos deter nos versos 13 e 14, tá? Os versos finais. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor, graças te damos, nós te bendizemos, te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos dado fé e salvação, porque o Senhor tem nos feito crescer espiritualmente, porque o Senhor tem concedido a nós a compreensão da tua verdade. Nós queremos, ó Deus, te bendizer, porque nós temos sido alvos constantes da tua misericórdia diária, cotidiana. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos mais um dia diante de nós, mais um dia em que nós podemos desfrutar da vida, do dom da vida. E mais um dia, ó Pai, em que nós podemos nos reunir para prestar culto a Ti, porque essa é a razão maior da nossa própria existência. Ajuda-nos, ó Deus, aqui em todas as coisas, em nossas lutas, em nossos afazeres. Ajuda-nos, ó Deus, no cumprimento das nossas responsabilidades, na nossa vida cristã, no meio familiar, onde quer que o Senhor nos coloque, e faça, ó Deus, com que a tua igreja continue trabalhando de forma vigorosa para a glória do Senhor, anunciando a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos também edificados, fortalecidos, animados pelo poder do teu Santo Espírito. E é em nome de Jesus, que morreu por nós, nós também oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos um momento de muitas incertezas, não é? Já há vários dias, semanas e meses que, como cidadãos, não é, desse país, como pessoas que estão inseridas em um contexto bastante delicado, nós vivemos um período de incertezas. E as incertezas geram inseguranças, não é? E as inseguranças geram medo. Em algumas pessoas geram até pavor. Muitos estão inseguros em relação ao que vai acontecer, em relação ao futuro. Muitos estão inseguros em relação à vida com Deus. Muitos têm inseguranças e medo e pânico quando pensam na morte, por exemplo, não é? Ou no seu destino eterno. O que é que pode nos dar segurança em meio a todas estas coisas? Onde é que está a nossa segurança? Onde é que nós podemos firmar os nossos pés? Diante de tantos abalos, diante de tantos desencontros, não é, das autoridades, diante de tantas controvérsias, diante de tantas guerras verbais, onde é que está o nosso coração e onde é que está a nossa esperança?
Como é que nós podemos nos sentir seguros em um mundo caído? Como é que nós podemos nos sentir seguros, meus irmãos, se somos pecadores? Como é que nós podemos nos sentir seguros se nós somos vulneráveis? Se nós ouvimos, né, coisas que parecem se concretizar e que parecem não ser exatamente aquilo que nós, pela fé, cremos. Ora, se nós pensarmos, especialmente na parte final do versículo, que é o que eu quero dar destaque aqui, nós podemos dizer que a nossa segurança está no Senhor, que a nossa segurança está nas ações do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Aí está uma fonte de segurança inabalável. Nós podemos dizer que a nossa salvação se justifica pela obra de Deus. Já explicamos aqui que o texto ressalta o papel de toda a Trindade envolvida nessa obra, de nos assegurar salvação, e o Espírito Santo cumpre um papel fundamental aqui. Fundamental. Como o Senhor Jesus mesmo havia prometido aos seus discípulos, Ele é o Consolador que foi enviado. Ele é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que sela os filhos de Deus. E nós vamos então observar, meus irmãos, o significado desses termos profundos significados nós temos aqui nestes termos que são utilizados pelo apóstolo Paulo. Mas vamos fazer isso trazendo também algumas lições práticas, algumas lições teológicas, né? Mas que podem ser vivenciadas, podem ser experimentadas por aqueles que de fato servem ao Senhor. A primeira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, irmãos, e não é algo, não é nenhum pormenor aqui, é que o Espírito Santo de Deus opera pela pregação do Evangelho. E é muito importante nós destacarmos isso no contexto dessa passagem. Que o Espírito de Deus opera nos corações dos homens, nos nossos, e naqueles que haverão de crer também, pela pregação do Evangelho. Ou seja, nós estamos dizendo, em outras palavras, que a fé vem pelo ouvir. Você ouve a pregação e então você crê. E por que você crê? Você recebe o Espírito Santo de Deus para confirmar você na fé. A fé vem pelo ouvir. É verdade que alguns vão ouvir e não vão crer. Mas também é verdade que nós só cremos porque um dia nós ouvimos. E as pessoas só podem se achegar a Deus por este meio. Porque Deus definiu não apenas o propósito final, nos salvar. Ele definiu o meio disso acontecer. E o meio pelo qual isto acontece é a pregação do Evangelho. Bom, mas por que nós estamos dizendo isso? Vamos observar aqui o nosso texto. Verso 13. Em quem também vós, Efésios, Igreja de Deus, nós também aqui, Igreja Peniel, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, você ouve e você crê, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por que eu falei que era interessante destacar isso nesse texto? Você lembra das nossas primeiras mensagens aqui? Você lembra quando nós falávamos aqui da eleição? E nós podemos agora relacionar a eleição com a evangelização? Porque um dos obstáculos que são colocados, não é, para a pregação da doutrina, uma das objeções que nós ouvimos a todo instante se vocês creem na eleição, se Deus já predestinou as pessoas para a salvação, por que nós temos que pregar o Evangelho? Está aqui a resposta. Porque no mesmo texto em que Paulo fala que nós somos eleitos em amor, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, no mesmo texto, pouco mais adiante, ele diz que é necessário ouvirmos a pregação do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, para que venhamos a crer. Então Deus já definiu que nós
Seremos salvos, somos salvos desde já, mas ele definiu o meio de salvação também. A pregação. E é por isso que é tão importante pregar. Não é? Porque esse é o meio pelo qual Deus se comunica conosco, Deus fala ao nosso coração, através da pregação da palavra. E nós lemos aqui também, irmãos, não por acaso, Romanos capítulo 10. Não é? Em Romanos 9, isso aqui é uma informação que os irmãos podem conferir depois. Em Romanos 9, nós temos talvez o capítulo que mais impressionantemente fala sobre eleição. É um capítulo que fala sobre soberania de Deus. É um capítulo que diz que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. É um capítulo que diz que Jacó e Esaú não tinham nem nascido, nem feito o bem e nem o mal, e Deus já tinha escolhido um e se aborrecido do outro. No capítulo 10, vem Paulo e diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão? Então vejam, essas coisas, elas não são incompatíveis. Nós devemos vê-las em conjunto. É justamente pelo fato de que Deus tem os seus eleitos, nós também somos, e justamente pelo fato de que Deus tem os seus eleitos, em outros apriscos, em vários lugares, é que cabe à igreja pregar, fazer o seu papel, evangelizar, dar o seu testemunho, para que os eleitos de Deus sejam convertidos, para que os eleitos de Deus sejam reunidos entre o seu povo. Meus irmãos, Paulo também diz outras coisas aqui que vale a pena pensarmos, né? Ele diz que ele vai demonstrar que o evangelho é a expressão da verdade. E a verdade é algo que o Espírito de Deus nos ajuda a discernir. Nós só somos capazes de distinguir a verdade da mentira pelo Espírito de Deus. Aliás, Paulo também diz em Romanos que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, por mais que o homem use a sua razão, não é? Por mais que ele use os seus próprios critérios, ele não chega ao conhecimento da verdade, se esta verdade não for revelada por Deus, no seu coração, pelo Espírito Santo. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Homem nenhum faz essa obra. Por isso que nós podemos dizer, olha, ninguém consegue convencer ninguém do seu pecado. Ninguém consegue quebrantar a vida, o coração, a alma de ninguém, se não for Deus. Então, meus irmãos, as nossas ações como igreja, as nossas ações evangelísticas, não é? Elas têm que ser, na verdade, um conjunto de oração, de trabalho, de confiança no Senhor, de entendimento de que Deus tem os seus eleitos, mesmo que as pessoas recusem, não queiram, estejam endurecidas, se esta for a vontade de Deus, elas serão quebrantadas. São estas convicções que fazem a gente continuar. Nós olhamos para algumas circunstâncias, talvez olhamos para alguns acontecimentos, para algumas pessoas e desanimamos. Olhamos para Deus e somos instados a continuar. Podemos continuar, porque a obra é dele, porque a igreja é dele, porque a palavra que nós pregamos é a palavra dele, porque o Espírito é dele. E Paulo então fala do Evangelho como sendo a palavra da verdade. Há muitas mentiras nesse mundo, mas o Evangelho é a palavra da verdade. E é interessante também pensar no contexto da igreja de Éfeso. Porque Éfeso é uma cidade muito importante, não é? Ali da Ásia Menor, é a capital da Ásia Menor. Certo? É uma cidade ativa, é um comércio, não é? Que se destaca. Então é uma cidade bem estruturada, mas nos anos pré-cristãos, né? Nos anos anteriores à chegada do cristianismo, uma cidade pagã, idólatra. O evangelho chega lá e logo se forma pelo trabalho incessante de Paulo, que ficou ali pelo menos por 3 anos,
que deu tantas instruções preciosas, e uma igreja que foi pastoreada, já falamos até isso em outros momentos, pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, pelo apóstolo João, é uma igreja que sabe discernir a verdade. Se você ler a carta que está endereçada a esta igreja, lá em Apocalipse, você vai perceber que o elogio que essa igreja recebe é o elogio de firmeza doutrinária. Era uma igreja perseverante na doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante para discernir a verdade do erro. Mas essa ação, sem dúvida, é do próprio Espírito de Deus. Você sabe discernir a verdade? Você sabe distinguir a verdade do erro? Cada vez mais tem sido difícil discernir a verdade do erro. Isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus, atuando na vida e no nosso coração. Mesmo quando os falsos evangelhos se multiplicam, mesmo quando os falsos apóstolos aparecem. E nós temos visto nos últimos dias o que é um exemplo de falsos mestres, falsos apóstolos, falsas igrejas, falsas doutrinas, e onde isso pode levar, inclusive. Meus irmãos, com a pregação do Evangelho e o convencimento do Espírito é que vem então a salvação. O Evangelho da vossa salvação. O Espírito convence. Convence. De uma maneira que nenhum de nós pode fazer. Segunda questão importante que nós observamos aqui, além do fato de que o Espírito de Deus opera pela pregação do Evangelho, o Espírito de Deus traz segurança e garantia de salvação. O Espírito traz segurança e garantia de que nós somos salvos. Não é? Essa é a razão pela qual nós podemos ter uma das bênçãos mais gloriosas desse mundo. A certeza da salvação. E isso é outra coisa que nós precisamos entender bem, irmãos. Porque uma outra objeção que costuma surgir quando nós declaramos isso é que nós somos orgulhosos por dizer isso. Não há orgulho nenhum. Não há orgulho nenhum. Porque ao mesmo tempo em que nós podemos afirmar a nossa certeza de salvação e de vida eterna, nós sabemos que isto só pode ser dito, declarado, porque é Deus quem opera essa obra. Na mesma frase em que eu digo tenho certeza de salvação, eu digo eu tenho certeza da salvação porque é Deus quem me garante. Porque é o Espírito Santo que habita em mim. Porque há evidências bíblicas e promessas bíblicas nas quais eu creio. Não é por nada que existe em mim, mas é pelo Senhor, tão somente pelo Senhor. O Espírito Santo faz isso. De novo eu vou citar a epístola de Paulo aos Romanos, porque Paulo diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos salvos, que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa é a nossa razão, essa é a nossa base, esse é o nosso fundamento. Nós temos segurança e garantia de salvação. E é aí que eu quero observar com os irmãos esses termos aqui que talvez sejam os principais mesmo, né? Ele diz que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Selados com o Santo Espírito da promessa. O que é que o selo faz? Nós conhecemos a figura do selo. O selo dá autenticidade. O selo é uma marcação de propriedade. Nós podemos pensar, quem sabe, nos animais rurais, não é? Naqueles que vivem da pecuária, que tem lá o seu rebanho. O que é que eles fazem para distinguir o seu rebanho dos demais? O que é feito? Os animais são marcados, não é? Então há um ferrão ali e eles são marcados. Esse animal pertence a mim. Isso aqui é uma figura, uma imagem, irmãos. Mas é isso, a ideia, a lógica é que Deus nos marca como propriedade sua. Como é que ele faz isso?
Pelo selo do Espírito. Se você tem o Espírito, você tem a marca de Deus na sua vida. Certo? Então o Espírito, ele traz para nós esse conceito de propriedade. É a indicação de Deus, é a certificação. Então, quando você fala do selo, né? Você está falando de um certificado que é colocado num objeto, num documento, né? Que pertence a alguém, que é endereçado a alguém. Então tem toda uma especificação que é feita. E há todo um cuidado, então, não é? No sentido de proteger contra violação e dano, certo? Ninguém rompe esse lacre. Ninguém nos tira das mãos de Jesus Cristo. Uma vez que o Espírito Santo nos é dado, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, regenera, transforma o nosso coração, ocupa o espaço, ninguém pode tirá-lo de nós. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Então esta é a garantia, esta é a ideia do selo, meus irmãos. Você certamente também está familiarizado com a ideia do selo de qualidade, né? Você vai ao supermercado ou você vai adquirir um produto e você confere ali se tem o selo de qualidade. Isso aí significa legitimidade. Deus nos legitima como seus filhos. Deus nos recebe como integrantes, como membros da sua família. Nós pertencemos a Deus, meus irmãos, e ninguém pode mudar essa história. Ninguém pode desviar-nos do nosso destino, porque foi Deus quem estabeleceu as coisas dessa maneira. Vejam que também o Espírito é chamado de Santo, não é? Ele é o Santo Espírito. Isso aqui demonstra o caráter do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Eu vou comentar isso um pouco mais adiante. E observem que ele é o Santo Espírito da promessa. No passado, Deus prometeu o seu Espírito, enviou o seu Espírito, e agora, pelo Espírito, nós podemos crer nas promessas que Deus nos faz. As promessas que Deus faz, Deus cumpre. E isso fica mais claro ainda quando nós pensamos na outra expressão que é utilizada. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Penhor. No mundo antigo, irmãos, o penhor poderia ser entendido como um anel de noivado que o noivo dava para sua noiva como sinal de comprometimento. Ele faz com ela uma aliança, um pacto, e ele se compromete a desposá-la no devido momento. E aí, no devido momento, ele deveria cumprir a promessa que ele fez. Tomá-la para si. Então, pensem no significado disso. Jesus é o noivo da igreja, que deu a ela o seu Espírito. É como se ele tivesse dado para a sua igreja um anel de compromisso. Ele fez uma promessa. Só que diferente dos homens que fazem promessas e às vezes não cumprem, nós estamos falando de um Deus que faz promessas e que cumpre as suas promessas, que faz aliança e que mantém a sua aliança. Nós podemos confiar nele. Se já recebemos o seu Espírito, um dia nós estaremos com ele. Se já recebemos o seu Espírito, um dia a igreja será recebida também na glória celestial. Participaremos das bodas, daquele maravilhoso casamento eterno. Estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Mas penhor também pode significar, e significa, a primeira parte de um pagamento que é recebido. Então, é como se Deus fez uma aquisição. Quem que ele adquiriu? Nós, sua igreja, os seus eleitos, que são propriedade sua. Uma primeira parte já foi paga. Por quê? Uma primeira parte já foi dada, o seu Espírito. As bênçãos de Deus, algumas das bênçãos de Deus, já são recebidas por nós agora.
E isso nos dá a garantia, é o penhor, é a garantia de que a bênção se completará. Outras bênçãos virão. As promessas de Deus se realizarão no devido tempo. Vai chegar o tempo em que nós vamos receber a herança completa. Deus é o Senhor das bênçãos, então Ele administra as bênçãos, Ele vai nos abençoando pouco a pouco, confirmando-nos na fé, até o dia em que nós receberemos a herança, estaremos com o Senhor para sempre, porque nós somos seus herdeiros e Ele é o nosso Pai, porque Ele resolveu nos adotar. Então, se nós fomos adotados por um Deus que é o nosso Pai, por uma escolha soberana dele, não por nada que nós tenhamos feito, então nós podemos contar com o fato de que seremos herdeiros das suas promessas. Meus irmãos, nós aprendemos aqui ainda que o Espírito de Deus está diretamente envolvido com algumas das bênçãos redentoras mais destacáveis. Por exemplo, conversão. Conversão. É o Espírito de Deus que converte o coração. É o Espírito de Deus que traz regeneração. É o Espírito de Deus que purifica. É o Espírito de Deus que ilumina a mente. Então a pregação do Evangelho é feita e o Espírito Santo converte. Conversão é uma obra muito diretamente relacionada com o Santo Espírito. Mas quero uma outra, pensando aqui nas obras de salvação, naquele pacote de bênçãos, né, que a salvação envolve. Santificação. É o Espírito Santo de Deus quem santifica. Por isso que ele é conhecido como o Espírito Santo. Não é à toa. A ideia é... Aliás, Paulo, ele dá uma ênfase maior. Vocês notam isso no texto? Ele não fala Espírito Santo, ele fala o Santo Espírito. E eu sei que é uma diferença sutil, mas essa diferença sutil, quando você coloca, né, o adjetivo antecedendo o substantivo, a lógica é você quer enfatizar o que aquele ser é. O que o Espírito Santo de Deus é. Ele é santo. Então, como ele é santo, nós também somos, ou devemos ser, santos, separados. Viver em santidade. Porque isso é parte do processo redentor, da obra redentora. Eu sou convertido, mas eu não sou simplesmente convertido para viver da minha maneira. Eu sou convertido para viver para Deus. Eu sou transformado, eu sou regenerado, agora eu tenho que buscar santidade. Isso é um processo diário. E eu devo me preocupar com isso. Se minha mente, se meu comportamento expressa santificação, a santificação do Espírito. Mas quer uma outra? Preservação. Sim, eu sou convertido, eu sou santificado e eu sou preservado na fé pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu vejo isso no texto? Até o resgate da sua propriedade. É isso que significa essa expressão. Então, olha, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O que é que isso significa, irmãos? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Quem é que garante isso? O Espírito Santo, que nos sela, que é o penhor da nossa herança, que não nos abandona, que não sai de nós, que não elimina a sua marca de nós, que garante a nossa inviolabilidade espiritual, que garante que nós permaneceremos firmes, que nos sustenta para que não caiamos, para que não tropecemos.
para que não nos afastemos em definitivo da graça que nos foi concedida, até o dia do resgate. Até o dia que a obra de Deus se completa, até o dia que Jesus Cristo volta. A primeira parte, então, destas ações estão aí: conversão, santificação, preservação, até o dia em que seremos glorificados. Conversão, santificação, preservação, glorificação. É a obra de Deus sendo operada em nós. E por fim, eu quero destacar que o Espírito de Deus é o responsável por evidenciar Jesus e por encaminhar os homens, por dirigir os homens para o alvo da glória de Deus. O texto encerra dizendo: até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A glória é de Deus. A obra é de Deus, a glória é dele. A glória é dele. E quem é que leva os homens a glorificar a Deus? O Espírito. O ministério do Espírito Santo, meus irmãos, é um ministério que nem sempre é notado, nem sempre é visível assim. E isso é muito interessante, não é? Você tem na Bíblia diversas ações que são atribuídas diretamente a Deus Pai, a Jesus. E o Espírito Santo ele atua de uma forma mais discreta. É como se, nós sabemos, as ações de Deus elas são, de certo modo, invisíveis. A do Espírito Santo, em particular, como terceira pessoa da Trindade, é como se fosse mais invisível ainda. Porque ele trabalha na mente, no coração, convencendo, ele faz o que ninguém vê. E é interessante que a deturpação do Evangelho por parte de muitos em muitos lugares tem feito com que as pessoas atribuam ao Espírito Santo coisas muito estranhas, visíveis, espetaculosas, extravagantes. E aí é o Espírito. Mas o Espírito sempre foi, biblicamente você olha, o Espírito Santo de Deus é discreto nas suas ações. Você vê, por exemplo, que um exemplo muito claro disso, no contexto de escrita da Bíblia, você tem revelação, que vem de Deus, você tem inspiração e você tem iluminação. Quem foi que providenciou a inspiração dos escritos ao longo dos anos? O Espírito Santo de Deus. Os homens eram despertados por Deus para escreverem, para registrarem a sua revelação, e estava lá o Espírito discretamente agindo, mas emprestando caráter de inspiração às Escrituras. Nós cremos em um livro cuja autoria é divina. Mas quem é por excelência o autor das Escrituras? O Espírito Santo, que inspirou esses escritos. E é interessante porque esse mesmo Espírito é quem é responsável por iluminar a mente dos homens que leem a palavra. Ele inspirou o texto que foi escrito. O mesmo que inspirou o texto ilumina a mente dos que leem, para que haja conversão. E isso é algo tão simples e tão recorrente, mas tão discreto. E denota a ação do Espírito de uma forma tão eficiente, tão eficaz. Quem pode transformar o bêbado, o incrédulo? Quem pode trazer vida eterna para o sujo, para o profano?
Quem pode transformar um ateu num crente? Quem pode convencer? Quem pode santificar? O cristão tortuoso, cheio de dúvidas, problemas? Quem pode aperfeiçoar na fé? Quem faz essas coisas? Aquele que nos cela, o penhor da nossa herança. Aquele mesmo que nos comunicou o Evangelho lá atrás. E que continua nos comunicando o Evangelho hoje, a cada vez que ouvimos a palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, pela ação maravilhosa do seu Santo Espírito.